Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Gravando. Ok. Ou eu mesmo, que sou o editor. Olá, Guaxa. Triste essa vida. Boa sorte pra você. Olá. Pra todos nós. Eu quero ver o que eu vou fazer, assim... Porque é bom ter mais episódios em mês que tem propaganda, em que você escuta lá no início do episódio Toyota, sabe? Isso é legal. Porra, dá um trocadinho. Assim, a longo prazo dá um trocadinho. Aí mais episódios é bom, porque daí tem mais gente ouvindo as propagandas. Mas tem mês que não tem nada. Nossa, realmente. Roteiro, não. Cadê o roteiro daqui? Roteiro Guaxaverso aqui. Às vezes tá no final, é verdade. Às vezes tá no final. Pode aparecer tanto no começo quanto no final. No começo é melhor porque todo mundo é obrigado a ouvir. No final as pessoas param antes. Aí eu não ganho nada. Vamos lá. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast de realidade para o Guaxinim, e talvez gravar 3 episódios numa segunda-feira não seja a ideia mais inteligente que eu tive este ano. Pra quem não sabe, o nosso Guaxaverso é o antigo Escudo do Mestre. Aqui vamos ler as teorias e discutir os comentários do último episódio, que no caso foi A Creche dos Pequenos Monstrinhos, RP Guaxa 175. E eu estou aqui com ele, que gravou o episódio, que não era para estar aqui, porque a gente tem um critério de quem tá mais tempo sem gravar tem prioridade, mas tanto a Sara quanto a Kafka tinham um compromisso no dia de hoje. Então temos aqui Caio. Boa noite, querido. Boa noite, olá pessoal. Tô aqui contrariando o critério Fabiola. Não. Tu tá seguindo o critério Fábio, que diz: 1, a pessoa que tá mais tempo sem gravar. Aí vai 2, a segunda pessoa que tá mais tempo sem gravar. 3, a pessoa que gravou mais recente, porque daí é a última opção. 4, a Ju. 5, quem o Guaxa quiser. 6, a Ju novamente. Essa é a ordem. E eu ainda tentei dar um golpe, mas não foi aceito, mas tá tudo bem. Não. Tal como Rasturaki, eu estou aqui. Chama a Ju, não sei o que, senão a Ju vai gravar essa semana, então tá tudo certo. Tudo certo. Caio, como é que as pessoas te acham na internet? As pessoas vão me achar no Blue Sky, como Caio Lourenço, e também vão me achar na Taverna do Guaxinim, conversando ali nos grupos, oferecendo mesa, inclusive. No último Guaxaverso eu ofereci mesa, entrou um padrinho e eu paguei essa mesa. Então, talvez até o final eu ofereço outra. Perfeito. Tá gostando do Blue Sky? Eu tô eu já acostumei com ele, então assim, tô usando ele como eu uso o Twitter, que é pra falar nada com nada, e ficar vendo o que as pessoas postam. Tem uma conta ou outra que eu sinto falta, mas era conta... O pessoal do Japão tá tudo migrando, então eu confio que vai dar certo. Gringo não é difícil. Eu sinto falta de uns gringos, assim, de pessoal da RGG, né, que é o pessoal que faz a Ryuga Toko, ela faz os jogos da série Yakuza, né, que postava bastante. Mas eu sigo uma página de fã que posta tudo que eles postam, então tá bom. Mas eu não voltei eu voltei pro Twitter pra dizer, estou no Blue Sky, mas eu não tenho aplicativo instalado, nada, eu tô usando só o Blue Sky e tô gostando bastante. Hoje, inclusive, fiz uma piada entre amigos, alguém deu um RT comentado e tentou me jogar numa polêmica, tipo, aleatoriamente, e daí eu deletei meu post. É isso. Deu tudo certo. Quando eu vi seu post já tava deletado, mas eu gosto... Isso é uma parte boa também, tá igualzinho o Twitter. Tem tretas e a gente pode acompanhar elas. No caso, assim, acompanhar a treta é divertidíssimo. Fazer parte delas, não. A pessoa até que deu RT, depois falou comigo no chat, né? Tá tudo certo. Não quis criar polêmica lá, e pelo amor de Deus, não quero criar polêmica aqui. Eu só disse, ok, não quero. Bom, é isso. Acho que você quis dizer com tudo isso? Não segue a gente no Blue Sky que tu descobre, porque eu não vou falar, né? O Caio tava lá e o Caio viu em primeira mão, então ele sabe o que eu tô dizendo. Eu vi. Ou então quase isso. Vocês deveriam seguir a conta do Guaxa, porque na próxima polêmica talvez você pode assistir.
No momento que a gente tá gravando isso, tem 987 seguidores. Tá quase 1000. Então, porra. Eu quase fiz a mesma brincadeira que eu fiz com a Tarinê pros 900, de prometer pra alguém um Vale Aventura se chegar a 1000. Mas eu fiquei com tanta pena da Tarinê. E eu disse, não vou fazer isso não. Mas tá lá, sigam. Além de seguir nas redes sociais, você pode também apoiar esse projeto em apoia.se/rpguacha. A partir de R$10 você faz parte do nosso grupo do Telegram, onde o pessoal tá sempre jogando mesa. Inclusive tem gente que decidiu não ouvir a gente ao vivo aqui hoje, porque tá lá jogando. Além disso, você pode ouvir o Guaxaverso ao vivo, conversar com a gente antes até da gravação começar. Você recebe o episódio antes, você grava a voz de NPC, você conversa com pessoas maravilhosas, como o próprio Caio, olha só, com pessoas que participaram dos episódios. E, poxa, assim, tem muitos amigos lá, muita gente que ficou amigo, que se conheceu lá. Então eu tô muito feliz. Hoje saiu um podcast da Agatha, que ela gravou. É um podcast sobre Blue Sky, pra te ver a loucura que tá. Que é a borboletinha dá na cozinha. Não é é dá. Não sei porquê. E que basicamente é um episódio de entrevista de pessoas no Blue Sky. E a Agatha foi entrevistada, ela comentou de como ela conheceu a esposa dela, que foi aqui na própria taberna, de como foi o pedido de casamento dela, né? Quem escuta o Guaxaverso talvez saiba como foi. E de várias situações e tal, de como o RPG fez parte da vida dela e faz parte da vida de muita gente, faz parte da minha vida, né? Meus amigos estão todos aqui. Então, assim, fico muito feliz nessa comunidade absurda que o RP Guaxa juntou. E eu convido você que está ouvindo, se você for uma pessoa legal, a fazer parte desta família. Aí lá em apoia.se/rpguacha, assina. Ao fazer o pagamento, tu vai liberar um post lá que tava com cadeado, atualiza a página, sei lá, que já tem um link para te entrar direto na taberna sem ter que esperar meu e-mail, porque meu e-mail leva uma vida. Então tu já clica lá, já entra, já dá oi pro pessoal. Então tu vai ver, vai ter vários subgrupos. E já tô falando demais, mas é isso. Né, Caio? Não, e assim, vocês podem ir na taverna. Às vezes é um choque no início, porque são muitos grupos mesmo, e tem muita gente, então o pessoal tá conversando o tempo todo, até se acostumar com a lógica da taverna, mas vai sem medo, vai conversando com o pessoal de boa, vai pro grupo, assim, que você tem mais afinidade. Eu mesmo gosto muito, né, do grupo de mangá e do grupo de videogame, e participo bastante também narrando ou jogando RPG lá com as mesas que o pessoal anuncia. E às vezes, assim, uma mesa vira uma campanha, às vezes um subgrupinho fechado ali entre as pessoas que tu tá jogando. Então, poxa, vai lá fazer parte, tenho certeza que você vai conhecer muita gente muito, 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 muito legal. Eu e o Caio somos mais sem graça lá, pra vocês terem ideia de como o pessoal lá é legal. Com certeza. Tem um pessoal muito gente boa e vai lá, troca ideia e no mínimo, vocês podem... Eu já vou fazer a promessa, então. No mínimo, vocês podem apoiar e entrar. E quando vocês entrarem, vocês podem me marcar e falar assim, Caio, você tá me devendo uma mesa. E é isso. O Trota trouxe aqui a informação que o Caio também é o único que sabe qual é o novo casal da taverna. Ué, eu não sei, eu não tô sabendo nenhum casal da taverna. Alguém me manda... DMs, Caio. Exatamente. Aguarde DMs, Caio. Me mandem depois. Vamos lá. Então, enquanto a gente não vai pra fofoca, que também existe, né? Sempre tem uma fofoquinha. A gente tá aqui pra ler os comentários. Eu já perdi 8 minutos e 45. Eu me odeio, porque eu vou editar isso tudo. E a gente vai ler os comentários da creche dos Pequenos Monstrinhos. Eu vou deixar as perguntas pro final. Aí só pergunta e o Caio vai falando. Primeiro comentário, Jorge Marcos Santos Silva, que fala: estamos em uma sequência de episódios fofos. Vou precisar olhar. Antes de Crash Pequeno Monstrinho foi a Menina dos Sonhos. Ok, foi fofo, ok. Memórias Nebulosas? Não foi fofo. Açúcar, Sangue e Madeira? Não foi fofo. Aprovação da Água? Não foi fofo. Aqui agora foi assim, tinha a Shelly, né? Tinha a Fabi, não tem como não ser fofo. Segundo Sol? Não foi fofo. Monster Chef foi fofo, ok. Parei. Tá, se comparar os últimos dois, sequência fofa. Tá bom, não vamos. Ok. E esse consegue trazer fofura e diversidade de uma forma única. Bom dia, senhor Guaxa, convidado de Guaxual. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Caio? Tudo. Na medida que segunda-feira permite, tá ótimo. É verdade. Voltando. Não há muitas perguntas para hoje, mas quem exatamente era o nosso vilão? Nosso vilão é o Rasturak. Nosso vilão, ele é o mesmo vilão do episódio
dos sonhos de Ananda. Ele era uma criatura de grande poder que ele estava preso no mundo que ele estava, e para poder sair daquele mundo, ele expelia um pedaço dele. É tipo, você não pode sair desse lugar. É como se ele deixasse um pedaço dele lá. Como é que eu vou explicar isso? O Bug, ele consegue voar se o pé dele estiver no chão. As pernas dele apartem e a parte de cima dele voa, certo? Mas o pé dele tem que estar em algum lugar, o pé dele não voa. Então é a mesma ideia. Ele deixou uma âncora naquele mundo para ele poder invadir um outro mundo. No caso, ele deixou a parte boa dele lá, e essa parte ficou personificada na Ananda, que era uma parte pequenininha dele, fraquinha dele, e que tinha todas as partes boas dele. E daí ele foi dominar o mundo, foi derrotado. Inclusive, tu tava nesse episódio, né, Caio? Não, o dos sonhos de Ananda? Não, quem era? Era o Luco. Quem tava nos... Era o Luco. O Luco, o Caio, tudo a mesma pessoa pra mim. Aí, o Rasturaki é derrotado, a Ananda fica com os poderes dele, e daí, com esses poderes, a Ananda cria o mundo dos pesadelos que a gente tem na escola de monstros, e o Rasturaki foi derrotado. Só que ele é um grande antigo e tal, ele ficou lá, sei lá, uma célulazinha que seja, ele aos pouquinhos foi se remontando, só que sem os poderes que estão com a Ananda. Ao se remontar, houve um evento na vida dele, inclusive se passando na Terra, que talvez a gente conte isso num episódio futuro, e depois ele viu uma fonte de poder, afinal, é o filho de um arcanjo com a morte. O Gru não deu tanta sorte por motivos N, mas N não o personagem N, gente, só o número a incógnita, né? Por motivo X, talvez. E porque ele era muito mais aquela personificação do amor de Gabriel e Morte que viram naqueles gárgulas lá no episódio do bolo como um símbolo de luz e trevas e piririró. Então a maneira que o Grum foi feito é diferente da maneira em que o Dedé foi feito. O Dedé acabou pegando poderes tanto de um arcanjo maior quanto da própria Morte, e ficou um ser extremamente poderoso. E a ideia do episódio é que o Rasturaki toda semana, tal qual um desenho animado, tenta derrotar o Dedé para tomar os poderes dele, e o Dedé derrota o Rasturaki, destruindo a creche no processo e sendo culpado pela destruição, como se ele fosse só um guri atentado, mas na verdade ele tá vencendo aquela criatura. Então é um desenho animado. A minha ideia era essa. Então o Rasturaki é aquele personagem, acho que falei demais. É isso, né, Caio? Sim, eu tô feliz, tô triste, porque você já até respondeu a minha pergunta, mas já adiantou. Eu tava curioso pra saber dessa relação do Rasturaki. Ele tinha alguma intenção, além de sugar os poderes do nosso querido amigo de asas? Perdão, acabei de ouvir e já não lembro o nome nenhum. Sou péssimo com isso. É Dedé o Destruidor. Fica a dúvida se Dedé o Destruidor é o nome dele completo, se o nome dele é só Dedé e Destruidor é o apelido dele na creche, ou se Dedé também é um apelido. Fica aberto aí pra gente descobrir um dia. Acho que por hoje é isso, embora todos tenham sido maravilhosos e as vozes de crianças tenham sido espetaculares. O biscoito especial vai pra edição, que sensacional, é verdade. Mas todos ganharam também biscoitos de sombras e algo pegajoso que pode ou não te paralisar ao comer. Por hoje é isso, fico por aqui. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós e até mais. Até mais, querido Jorge. Até mais, Jorge. O próximo comentário é do Felipe Augusto de Oliveira. E ele comentou: bom dia, tarde, noite, Guaxa e Guaxinim convidade. Tranquilos? Tô tranquilo. Tranquilos. Episódio muito divertido e perfeito pro Dia das Crianças. Tenho apenas uma pergunta. Essa bruxa diretora da creche, por acaso não seria uma bruxa do primeiro episódio? Ela já era amiga da Morte, então acho possível ela ir pro mundo dos monstros ao invés de ir para o céu ou o inferno. E como ela já cuidava de crianças, gatos são crianças, então ela já teria experiência pro cargo. Eu não tinha pensado nisso, mas talvez. Pode ser que sim. 50% de chance. Ou ela ou ela não é mais. E aí ele termina... É a mesma chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena. Ela pode ganhar ou não, é 50%. Sempre 50%. E aí o Felipe termina aqui com até a próxima. Até a próxima, Felipe. Até. Próximo comentário, Ad Rendume. Ainda não ouviu o episódio. Esses comentários me quebram. Ainda não ouvi o episódio. Só vim deixar uma carta que pode ser usada por convidade. Infelizmente, caiu no meu deck. Nominação Suprema.
Convidados têm o direito de nomear alguém para ler no comentário. Isso inclui o Guaxa e padrinhos que estiverem durante a gravação do Guaxaverso. Essa carta pode ser usada a qualquer momento, inclusive durante a leitura que seria do Guaxa. Essa carta é indestrutível e permanece válida até ser usada. Então, assim, gostei de que a carta caiu pra mim e já tô baixando aqui uma anula para ela nunca mais voltar, porque pelo seguinte, chamar alguém do chat é uma ideia maravilhosa, tirando que essa pessoa ia ter que gravar local, eu depois ia ter que inserir isso na edição, seria um trabalho que eu não quero ter. Mas obrigado, Ad. Quer dizer, obrigado não. Você não ouviu o episódio e você deixou aqui um plot device que podia estragar a leitura de comentários. A carta já Cuidado chegou na com suas banlist. cartas. Já tá banida. E depois dessa carta banida, a gente tem Pletz, o Mago Goblin. Ele comenta... Esse é novo. Ele comenta, testando, será que tá certo isso? Máquina estranha. Tanto faz, vai assim mesmo e qualquer coisa, volto no tempo. Olá, senhor Guaxinim, e ser abençoado pela magia de Guaxavidade, da qual eu ainda não encontrei nenhum tomo ou pergaminho. Tenho que te parabenizar, senhor Guaxinim. Esse seu maravilhoso encantamento chamado RP Guaxa é de longe a mais incrível forma de criar e viajar em um multiverso de realidades. Pena que eu, por ser um goblin, não posso usar tal encantamento, mesmo com todos os meus poderes, já que essa magia é restrita para guaxinins humanoides. Abraços apertados a todos e até a próxima. Aí ele termina com, agora, como é que desliga isso? Só eu e o pai do Kiki conseguimos fazer essa magia. Nem o Kiki consegue, porque ele é só meio guaxinim. É verdade. Próximo comentário da nossa querida Fabiola, que coloca: boa noite, Guaxamonstrinhos. Fabiola, que é um personagem que existe no mundo dos monstros, né? Só pra te lembrar. Como vão todos? Não a Fabiola, né? A Nerecia, que é a personagem dela, que fica registrada. Como estão todos? Espero que bem. Estamos bem. Primeiro fica o aviso. Não sei se todos escutaram todo o episódio, inclusive o extra pós-escudo do mestre. Espero que vocês tenham ouvido. Ele surgiu de que muita gente... Eu tinha acabado de lançar o episódio anterior a esse, e muita gente estava fazendo uma pergunta que eu queria muito responder, mas que talvez ela demorasse a ser respondida, porque existe uma outra aventura a ser contada aí, talvez. Então eu falei com o Zorzal, cara, tu consegue gravar isso aqui pra mim? Porque foi o próprio Zorzal que fez a voz, né? Ele já mandou editadinho, bonitinho, não cobrou a mais por isso. Maravilhoso, beijo, Zorzal. Então, quem não ouviu, vai no episódio passado. Você já tomou um spoiler lá no comentário do Jorge Marcos Santos Silva, mas escuta, porque ele fecha uma ponta que muita gente estava na dúvida. Segundo, parabéns a todos que contribuíram para esse episódio cheio de easter eggs. Guaxa, Zorzal, Caio, Kafka e Sara. Muito fofos os personagens de vocês, é verdade. Agora vamos às nossas considerações com spoilers. 1. Rasturak é o vilão do episódio Sonhos de Ananda? Sim. Então, como ele é o pai da Millie, elas seriam irmãs, né? Depende. Isso eu até comentei lá no grupo de spoilers. O Rasturak expeliu a parte boa dele de dentro dele. É como se ele tivesse se partido. Tu pode considerar que a Ananda e o Rasturak são irmãos, são parte de uma mesma criatura, originalmente eles eram, que a Ananda é filha do Rasturak, já que ela saiu dele, né? Então depende como tu interpreta. Se tu interpreta a Ananda como irmã, ela é tia. Se tu interpreta a Ananda como filha, ela é irmã. O próprio Rasturak considera a Ananda uma ladra que roubou seus poderes, não a considera da família. Então não sei, assim, Natal, por exemplo, ela não foi convidada, eu imagino. Talvez a mãe da Millie considere a Ananda alguma coisa, mas o Rasturak não. Porque o Rasturak estava querendo entrar na creche por causa do poder do Dedé, por causa de algum artefato ou os dois. Sim, eu sei que o artefato no final é um celular, mas não custa perguntar. Sim, o artefato... Quem não viu assim na pós-crédito, o artefato místico era no celular, realmente. Mas ele queria o poder do Dedé. Isso tem a ver com certo artefato que está no colégio do Japão ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Como o Dedé soube que estavam querendo invadir lá. Então, ele é muito ultra poderoso, ele sente a presença, ele é um herói de desenho animado, é isso. Ele tem a Toon Force com ele. A Imperatriz seria a personagem do episódio Monster Chef ou a própria Ananda? A personagem do Monster Chef. A personagem
princesa do Monster Chef, que agora é imperatriz. Acho que era só isso. Abraço a todos e vida longa ao RP Guaxa. Vida longa. Maria Clara, não, esse agora é teu. É isso. Desculpa, me empolguei. Sim, agora eu vou ler da Maria Clara. A Maria Clara, ela comenta: gente, que episódio perfeito. Desde o auge das regras até o final. Me deu explosões de fofura em todo momento. E aí, carinha feliz com corações. Carinha feliz com corações. Oi, oi, Guaxa, monstrinho convidade e monstrinhos ouvintes. Tá tudo, carinha sapeca de criança, bem. Acabei de fazer uma prova, então pós-episódio estou descansada. E aí ela vem com um spoiler. Tantas pessoas maravilhosas nesse episódio que nem sei como começar. Guaxa, você conseguiu criar um episódio que dá pra ser Halloween e Dia das Crianças ao mesmo tempo. Caio, sua criatividade pra virar objetos, estilo desenho animado foi sensacional. Sara, amei a ideia de monstro. Eu sempre demoro pra pensar em anfíbios como referência, kkkk. E por fim, Kafka. Quanto tempo não te escuto? Foi o lobinho mais fofo da minha vida. Eu imaginei tipo um husky fazendo todas as coisinhas dele sendo perfeitinha. Fazendo todas as coisinhas dela e sendo perfeitinha. Zorzal, eu não esqueci de você. Tu é tão parte do episódio que nem precisa de elogios pra essa obra de arte junto de todo mundo. E aí ela vem com algumas perguntas que são: 1. É impressão minha ou o Sr. Guaxa está misturando mundos inexistentes? É impressão sua. 2. Por que o filho mais novo do Silvio é inimigo de um cara tão antigo? Porque ele nasceu muito poderoso e o cara tão antigo quer os poderes dele pra talvez ir atrás da Ananda e pegar os poderes dela, ou talvez seja poder suficiente pra ele já tentar conquistar um novo mundo. Aí ela pergunta no 3, quem é a filha desse inimigo? A Millie. 4. Esse final foi referência ao próximo episódio? Não, é o episódio anterior. 5. Que escola nova é essa da filha? Episódio anterior. Pergunta bônus fora de contexto. Existe a possibilidade de juntar a linha dos Maldonado com a linha dos monstros? Então, esse episódio meio que faz isso. Embora não seja a mesma linha, porque são mundos diferentes, né? Mas a Millie, a Millie que o Rasturar considera filha mesmo, a Ananda, a gente tem aquela discussão, a Millie tá no mesma linha que os Maldonado. E aí, pra finalizar, achei muito criativo botar crianças sem voz pra economizar sua voz. KKKKK. Fiquem bem, galera, e um abraço. Realmente, né? As duas crianças não falavam. É verdade. Assim, tem vozes maravilhosas, como a própria da Ana, que leu a abertura, né? E da minha filha, que tá com 11 anos. Mas, porra, quanto menos NPC, mais rápido é a edição, gente. Pelo amor de Deus. O próximo comentário é do Fael. Fala, Guaxa amigos, Guaxa novidade, excelentíssimo mestre Guaxa. Sou novo na taberna. E desde o primeiro segundo já fui bombardeado de carinho por toda a Guaxa humanidade. Olha aí, mais um cliente satisfeito. Agradeço muito a todos pela atenção e companheirismo e deixo o aviso para todos vocês. Sim, vocês que estão agora ouvindo esse comentário sendo lido e ainda não são apoiadores do Guaxinim mais guaxual do Guaxaverso, que não existe por motivos contratuais, venha apoiar esse projeto incrível e faça parte da taverna também. Toca o jingle, DJ. Vem pra taverna você também. Vem! Perfeito. Obrigado, Fael. Muito bom. Obrigado, Fael, por esse momento. O próximo comentário é da Marina M. E a Marina, ela comenta: Olá, olá. Bom dia, senhor Guaxinim, senhorite Guaxavidade e todo o Guaxaclã. Espero que esteja todo mundo bem e caso não esteja, melhoras. Primeiro vim comentar que leram meu nome errado 2 Guaxaversos atrás. Foi o Tique. KKKKK. Foi o Tique! Olha só. Eu acredito que eu li certo seu nome, Marina. Marina M. Não sei como que o Tique leu. Mas depois a gente Tique sempre erra. Quem não erra aqui sou eu. O Tique sempre erra. E ela continua. Mas tudo bem. Erro comum, infelizmente. Muita gente já enfiou um A no meio do meu nome. Sou Marina, tá? Risos, risos. Ah, ele deve ter lido Mariana. Ah, pode ser. Mas assim, em defesa do Tique, ele tá com criança pequena em casa. E daí tem a música da Galinha Pitadinha que é Ana Mariana. Tem uma coisa assim? Tem. E daí ele deve estar com essa Mariana na cabeça. Então, dessa vez o Tique tem uma desculpa. Mas ele não tá aqui no chat, mas eu tô falando por ele que ele falou que não vai errar mais. E aí, ela continua, né? Segundo, vim dizer que adorei o episódio. Sempre é divertido quando os personagens são crianças. Amei cada monstrinho dos jogadores e dos NPCs também.
A mistura de monstros do Caio na hora de fazer o Kiki foi incrível. Ri muito da pequena lobisomem da Kafka e a senhorita Sarah fez a rã mais fofa e simpática que já vi. A aventura foi muito leve e fofa ao cubo. Não creio ter muitas perguntas, mas lá vão. 1. O que dizia no currículo do professor XD? Que ele tinha formação em pedagogia e era mentira. O diploma dele era falso. Ok. 2. Por que a fixação de Hasuraki com a creche? O que ele pretende se dominar o lugar? Ele quer os poderes do Dedé. 3. A inspiração da Lila veio daquele carinha geleioso de Hotel Transilvânia? KKKK. Sim, excelente filme. No Tem mais... Adam Sandler, como poderia ser ruim? No mais, obrigado a você, Guaxa, aos jogadores e o Zorzal pelo episódio. Devo dizer que foi uma cosquinha gostosa na barriga. Beijos e até o próximo episódio. Beijos, Até o próximo Marina. episódio. Marina. A música Mariana, da Galinha Pintadinha, é assim. Mariana conta um. Mariana conta um. É um. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Spoiler, isso se repete até ela contar até 10. Essa é a música toda. Mas eu vou ficar só no 1 aqui, por enquanto. Se o episódio ficar curto, a gente... Próximo comentário, daquela que vai entrar no aspas, Guaxaverso, se tudo der certo essa semana. Essa semana, quer dizer, só conta quando o episódio é publicado. Então entra final de novembro, talvez. Olá, Guaxa, Guaxonvidade e Guaxamilha. Vocês estão bom? Tão bom. Que episódio mais monstro fofo! Tive muitos ataques de fofura ouvindo. Os jogadores foram incrivelmente fofos, deixando um gostinho de quero mais. Edição monstruosamente perfeita do Zorzal. E os NPCs nem se fala do Guaxa, nem se fala. Do Guaxa, então, genial. História muito leve e divertida. Todos foram 2000% do episódio. Muito obrigado. Muitas dúvidas já foram comentadas, então trago apenas biscoitos com formato de caveirinha com asas. E a todos, e até a próxima. Até a próxima, Julili. Até breve, Jujulili. E agora a gente tem um comentário do comentarista mais barril da taverna, que é o Ed Bahia. Mais barril. E ele já começa com dia, tarde ou noite, Guaxa, Guaxavidade, Juvidade, Shellvidade ou Agatavidade, Guaxual, Guaxalera e Guaxamilha. Pelo amor da Deus, Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Um episódio cheio de mistério e tensão. O Dedé me lembrou bastante o aluno da minha namorada. Ele é uma pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. Ah, tá. Ninguém entendia o que ele estava fazendo, ele era uma pessoa incompreendida. Enquanto as outras professoras meio que não davam atenção a ele, minha namorada fez o contrário. Começou a acompanhá-lo e hoje ela é a melhor amiga dele. É claro que, diferente do Dedé, ele não tinha um arquirrival querendo dominar o mundo ou creche e nem era uma caveira alada. Aos elogios. O inovador Caio Lourenço. Não, pera lá, vamos por partes. Sobre o aluno ali, o oponente dele é o mesmo de todos nós, é o capitalismo, Ed Bahia. Mas ele não sabe disso ainda. Um dia ele vai descobrir, eu acho. Vamos lá. Lê frase por frase, vamos ver. Então vamos um momento de ranquear os elogios aqui. Aos elogios, né? Primeiro, o inovador Caio Lourenço. Ok, assim, inovador e tal. Assim, eu me arrependi da inovação? Me arrependi, porque eu falei, vou misturar dois negócios, só criei trabalho à toa, porque eu podia ter feito só um tanuki normal. Mas eu falei, não, um tanuki com a Kitsune. Bem legal, assim, criou situações maravilhosas, parabéns. Foi inovador, é verdade. Então eu aceito o elogio, Ed, muito obrigado. E a fascinante Tati Kafka. É verdade, ela é fascinante. Ela é incrível, a Tati. E a esplendente Sarah. É verdade, a Sarah é esplendente. O egrégio Mr. Guaxa. Egrégio, extremamente distinto, insigne, muito importante. Obrigado, digno de admiração, notável, magnífico. É um exagero, mas muito obrigado, querido Ed Bahia. Eu sempre uso egrégio, eu não sabia o que significava. Eu uso porque é padrão. A igreja é coisa de juiz, né? Aí você tem que falar com eles assim, ao egrégio tribunal. Papinho, então eu nem sabia tem que falar egrégio pra mim também agora. Ao egrégio Mr. Guaxa, o fulguroso Zorzal. Capaz de fulgurar, que relampeja intensamente, que possui um brilho intenso, que é brilhante e reluzente. É verdade. Todos vocês são barril dobrado. Muito obrigado, Ed. Você é barril triplicado. É isso. Caio, você notou que estou mais alto? Você tá mais alto? Por quê?
Por que você tá mais alto? Porque eu invoquei o meu espírito de Deus egípcio. Estou virando esta carta armadilha. E agora é a sua vez. Não! E tomando este golpe de um guerreiro milenar de pedra que destrói a lua, eu vou ler esse comentário aqui, do Nicolas Magalhães. E ele comenta: Olá, Guaxa, Guaxinhos e Guaxavidade do dia, tudo bem? Antes de fazer as minhas perguntas, queria agradecer profundamente ao senhor Marcelo Guaxinim por continuar esse projeto incrível que influencia positivamente minha vida e a de outras pessoas. De nada. Atualmente, não posso ser padrinho, mas adoraria que o senhor tivesse uma chave Pix para ajudar este lindo projeto Guaxa. Prometo que o troco do meu pão sempre seria seu. rpguaxa@gmail.com. Olha aí, ó, tem o Pix para vocês mandarem o troco do pão. Mas assim, se for te fazer falta, não faz isso, cara. Não vai. Mas, porra, qualquer. Será bem aceito, tá? É isso. Ah, não posso esquecer de elogiar os jogadores dessa sessão, que simplesmente foram espetaculares e com muita sorte nos dados. E ele mandou uma carinha sorrindo. Acho que a Tati em especial foi muito sortuda. Não, a Tati deu. Acho que foi 3 críticos seguidos, assim. Seguidas, tá claramente roubando. Pagou o Discord Prêmio. Foi. Aí ele vem agora com os spoilers. 1. O Dedé seria o filho caçula do Gabriel e da Morte, certo? Certo. Eu realmente estava esperando que as crianças não conseguissem salvar o nosso Dedé. Poderia aparecer seu irmão mais velho, poderoso, ou a nossa querida Morte. Assim, o Grum é menos poderoso, infelizmente, pro trato. Mas poderia. Ah, tá. E aí ele pergunta, você tinha algum plano de contingência para essa aventura? Assim, de cabeça não. Sei lá, podia trazer a Morte, a diretora, o dragão, um monte de coisa. Mas, assim, eu entrei na aventura confiando que os jogadores seriam inovadores o suficiente pra driblar o que aparecesse. 2. Sobre o vilão do episódio, ele seria realmente um ser meio cômico ou só foi dessa vez por ser o Dia das Crianças? Um pouco dos dois, talvez. Ele, como eu falei, ele perdeu não só seu poder místico, né, e grande parte da sua força, mas talvez ele tenha perdido um pouco da inteligência no processo, e ele se tornou esse vilão meio cômico mesmo, de Dia das Crianças. Ele, apesar de ser ruim, possui um bom relacionamento com sua filha e Nora? Com a filha, sim. Por que a nossa deusa... Com a Nora? Ah, tá, é porque ele tá considerando a Nanda. Ah, tá. Porque aí ele continua, porque a nossa deusa poderia destruir ele na hora que quisesse. Eu não sei quanto tempo, mas alguns milênios se passaram entre ele ter perdido os poderes e ele ter voltado agora. Ele não faz ideia de onde está a Nanda. Na verdade, ninguém no mundo dos monstros sabe para onde a Nanda foi. Tanto que antes de ir embora, ela criou o sistema de reis, né, que a gente viu lá no episódio de Monster Chef, e daí ela sumiu. Então ninguém sabe onde está. Senão, acredito que até que o Rastrak iria atrás da Ananda. E sim, ela poderia fazer ele desaparecer se ela quisesse. Mas ela tá onde? Ela tá viva? Não sabemos. Aguardem os próximos episódios. Ou não. Ou não, eu posso esquecer e sair outra linha ano que vem. 3. Observando o lindo Dedé, dá pra perceber que ele é realmente filho da Morte do Gabriel. Porém, nosso gárgolo fofoqueiro não possui nenhum traço angelical. Eu discordo, assim, eu discordo, ele lembra um pouco, assim, os pais, mas como eu falei antes, no episódio do Grande Roubo do Bolo, que foi o episódio do Dia das Crianças do ano passado, talvez, ou retrasado, mostra como foi que Gabriel e Morte tiveram a ideia do filho. É porque se tu parar pra pensar, Morte é um esqueleto, então... E os anjos são boneca Barbie, como a gente definiu em um outro episódio. Então, eles não teriam como se reproduzir. Isso aqui é a leitura de comentários do Dia das Crianças, né? Deixa eu pensar nas minhas palavras. Eles não têm órgãos reprodutores. Então, a maneira que eles se reproduzem é magia. O primeiro filho, eles queriam um gárgula por conta de que o gárgula junta o bem e o mal e tal. Então, quando eles moldaram esse filho, talvez moldaram junto em pedra e deram vida a ele, eles fizeram de um jeito. A maneira com que eles fizeram o Dedé foi diferente. E daí o Dedé tem sim muito poder, tanto de Morte quanto o Gabriel. Eu tenho um motivo pra isso, mas ele é tão absurdo que provavelmente nunca vai aparecer em nenhum episódio. Mas o tempo dirá. Olha aí.
E ele continua, né? Sabendo que a Dona Morte é o grande último romântico deste universo, porém, infelizmente, ele dá as suas escapulidas, o Gárgula poderia ser filho da Morte com outro personagem, sem ser o Anjo Gabriel? Não, pelo amor de Deus, não quero encrenca com o Gabriel de novo, não, pro meu lado, pelo amor de Deus. É, assim, filho dos dois. Os dois são filhos dos dois. Assim, pensem como o Grum foi 100% planejado. Tudo foi milimetricamente calculado. O Dedé aconteceu. Talvez isso ajude vocês aí. Próximo comentário. Barman da taberna. Olá, aventureiros mirins. A pedida de drink no balcão da taberna hoje é o lanchinho de besouro. Um cliente me disse que é melhor que meu cocô. Essa frase me quebrou muito. Tanto na gravação quanto depois do editado. Mas eu ainda não entendi se isso foi um elogio. É um elogio. Obrigado, Barman. Obrigado pelo comentário curtinho. E boa sorte, Caio. Agora eu vou ler o comentário do vegano Thiago. E ele... Eu tenho que esperar uma motinha. Tá. Agora eu vou ler o comentário do vegano Thiago. E ele comenta: Olá, Guaxa, Convi Guaxa e Guaxual. Espero que todos estejam bem por aqui. Por aqui foi um final de semana difícil, sem energia por conta de uma tempestade em São Paulo. Mas finalmente a energia voltou. Primeiramente, que episódio bom, Dia das Crianças no mês do Halloween. O que melhor do que crianças monstros, não? É verdade. Mas vamos lá, biscoitos em forma de panela com uma bigorna dentro a todos. Esse pequeno heróico Dedé é mais um híbrido de nossos queridos e amados Silvio e Gabriel. Na verdade, na pergunta, ok. Não sei não, mas esse tal Hasturaki, professor fake, me lembra um pai demônio de uma jornada de RPG por aí. O que ele queria no reino de sua outra parte, digo, filha. O pessoal considera a Nanda filha, eu acho que eu vou aceitar isso como canon e vamos embora. Mas, ele queria os poderes do Dedé. O ser mais assustador e perigoso mencionado anteriormente está por vir? Já veio? Ele não veio ainda. Bom, é isso. Venham pra taverna, se tornem padrinhos e venham aproveitar este mundo maravilhoso. Inclusive, joguei uma mesa do Sr. Basso, onde éramos velhinhas solucionando um mistério. O que me ajudou a distrair desse perrengue de falta de energia. Vale muito a pena. Até mais. Edith, eu comentei antes de ouvir o fim do episódio e... emojis de cabeças explodindo. Tem cena pós-crédito. Eu queria fazer essas cenas pós-créditos mais vezes. Na verdade, quando o Guaxaverso surgiu, quem ouviu os primeiros, no início do episódio tinha um trechinho de alguma coisa, mas falta tempo pra me organizar pra fazer esses pequenos elos, sabe? Essas pequenas historinhas pra ligar alguns episódios. Mas quando surgir oportunidades, eu prometo estar fazendo. Obrigado pelo seu comentário, querido. E obrigado, Basso, mestrou das velhinhas, é aquele Brindlewood Bay. Isso. Joguei já com as meninas do Caquitas uma vez, quando foi lançado no Brasil, eu tava pra ser lançado, e eu tinha uma velha pescadora. Bom. Foi bem bacana. Eu resolvi metade da aventura com um bote inflável e uma vara retrátil. Perfeito. Próximo comentário é dele, que só comenta no episódio e participa, o que é um absurdo. Caio Lourenço. Olá, Guaxa agregado, que é ele mesmo. Ele comentou há 3 horas atrás, ele sabia que era ele mesmo. E toda guaxalera, é igual a Ju. A Ju eu mando assim, essa semana eu vou gravar RP Guaxa. Ela vai lá e manda 2 olhinhos. Ela sabe que é ela que vai gravar, mas ela manda 2 olhinhos. Assim, eu ia fazer um comentário autodepreciativo, mas aí eu decidi só me chamar de Guaxa agregado, não, tá bom. Não, só eu posso me autodepreciar aqui, é meu podcast. Vamos lá, você só elogios. Olá, Guaxa agregado e toda guaxalera. Vim aqui para agradecer ao Guaxa por mais um episódio e pela oportunidade de jogar em uma das minhas linhas favoritas do inexistente Guaxaverso. De nada, querido. Alguém, não sei se foi, acho que foi a Fabi, alguém deu a ideia num Guaxaverso há muito tempo atrás de episódio das crianças tinha que ser a creche dos monstros. Eu anotei e funcionou. Então, parabéns a quem teve essa ideia. E a mim que executou. Isso. Também tenho que agradecer a Sara e a Tati por me carregarem nesta aventura. Que absurdo. E o Zorzal, que mandou muito bem na edição, e como Hasturaki, é verdade. Adorei ser dublado por ele na parte do dragão. A parte que o Caio se transformou, ele fez todas as falas, mas na hora de transformar num audiodrama, aspas, ficaria mais sentido se o próprio Hasturaki, né, já que o Caio estava com a voz dele,
fizesse. E foi legal do próprio editor fazer a voz do Rastorak, porque ele já tinha feito antes, óbvio, e porque ele pôde ouvir o Caio falando e imitar a entonação do Rastorak. Então, acho que ficou muito bom, e se o Caio aprova, então ficou muito bom, né? Não, achei ótimo, porque o Zozal, na hora, né, eu dei uma gaguejada, tipo, porque eu não sabia o que tava fazendo e tava com medo, e aí é legal você ver o Rastorak falando assim, tipo, é uma criança, né? É uma criança no corpo de um professor fake. Sobre o episódio, só me resta uma pergunta. Como foi o esquema do nerf do Rastorak? Lá no episódio Sonhos de Ananda, ele é derrotado, tem os poderes absorvidos pela Nanda, e ela transforma aquele mundo de pesadelos no mundo pesadelo dos monstros. É muito baseado, influenciado por dorama e esses filmes de escola americana. Então o mundo tem essa aparência de filme americano com monstros, porque foi isso que a Ananda gostava de assistir naquele mundo, que ela trazia de outros universos, né? E daí ela usou esse poder para moldar aquele mundo. É isso. E daí o Rastorak perdeu todo o poder e levou milênios até ele se reestruturar. Quando ele finalmente tinha um corpo humano, ele tentou fazer uma outra coisa, porque o Dedé ainda não existia, e ele foi vencido, encontrou uma humana, coisas aconteceram e ele foi atrás do Dedé. É isso. Continuando, ele viveu no mundo dos pesadelos ou viveu no mundo humano enquanto se recuperava? Ele viveu no mundo dos pesadelos até se recuperar. Quando se recuperou, ele fugiu pra Terra e lá coisas aconteceram. E depois ele voltou para atrás do Dedé. Que coisas aconteceram? Talvez um dia a gente descubra. Por hoje é só, pessoal, vida longa é o RP Guacha. Vida longa, querido. Porra, minha carta foi excelente, era só barra do Petis. Foi calculada. Não, e eu fiquei esperando pra poder comentar, pra eu ler o meu comentário, mas tudo bem. O baralho do Guacha nunca dá pra prever. Nunca. O Bar do Petis, ele comenta: bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade. Que episódio mais fofinho. Era impossível conter os risos bobos ouvindo esses monstrinhos interagindo. Alegria do começo ao fim. E aquele final do Escudo do Mestre? Que surpresa incrível. Esse episódio me deixou muito feliz. Confesso que não estou muito satisfeito com o meu poema dessa vez, então peço desculpas. Mas estou passando por um momento de bloqueio criativo, então foi bem difícil conseguir. Mas está entregue, espero estar 100% nos próximos. E aí a gente tem, né, o clássico poema do Bar do Petis. Ele fala: aventuras não param na creche dos monstrinhos. Cuidado, recursos escassos, erros improvisados, creche vazia, horas de folia e um inimigo de outros dias. Dedé é salvador, ousado, indolor, sábio e voador. Preocupação, energia, quem diria? Um monstro nesse dia, em uma missão, numa obsessão. O poder é alcançável, salvem o amigo incansável. Morte não pode ajudar, o clima continua a pesar. No trabalho em conjunto, se esforçam e muito. Trabalho árduo, reforço não necessário. Inimigo derrotado, no dragão eles viajam. Há uma investigação, anjos param. Ostentam a verdade, salvam sua sociedade. Que isso, muito Bart. Bom, eu achei muito bom. Assim, se isso é sem inspiração, eu não imagino como será inspirado. O título estava bem longo, assim, acaba atrapalhando um pouco. Mas palavras da Tati, o bardo que se vire, né? A gente já falou isso antes. Mas, porra, ficou bem bacana. Obrigado, Bardo. O Bardo se virou e se virou muito bem, porque é um título imenso desse. Isso porque ele tá cansado. Espero melhoras aí, Bardo. E que você volte 100% e os títulos sejam menores. Eu tô tentando, Bardo. Vamos lá. Assim, todos os outros que a gente tem escrito até agora são menores, porque esse é grande pra caramba. Mas vamos tentar. O próximo comentário é dela, a jogadora que só comenta no episódio que participa. Olha que horrível isso. É a nossa querida, maravilhosa Sara Barbosa. Olá, boa noite, Guaxa. Caio Novidade do dia, o Caio, que ela também sabia, né? E para o chat mais lindo dessa galáxia. Um beijo para vocês, seja no ao vivo ou em outras plataformas. Ao vivo é você que é padrinho, a gente tá aqui no Discord fazendo essa leitura, falando bobagem e conversando sobre os próximos episódios antes. Então, você perdeu tudo isso. Só queria agradecer por ter jogado com a Tati e o Caio. São pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer na taberna. E obrigado por mais essa oportunidade, Sr. Guaxinim. Emoji Guaxinim. Fiquei muito feliz de ter mais uma personagem no universo Escola de Monstros. A primeira foi a Mirai, foi uma NPC sorteada.
E agora a Rania, é verdade. É uma personagem oficial. Muito obrigada mesmo. Eu amo demais o universo de Escola de Monstros Coração. Eu também gosto bastante. Os personagens eram super fofinhos, foi uma delícia poder interpretá-los e ouvir a interpretação da amável Tati e do genial Caio. Obrigado pela conversa da pós-mesa. Foi de aquecer o coração. Eu odiei, eu fiquei apavorado. Porque eu saí, né? E ficou os três conversando. E eu tenho certeza que os três estavam falando mal de mim. Porque eu tenho um problema de autoestima. Não se preocupe. Eu tava falando mal de mim. Que eu tava assim, meu Deus, eu fui muito mal nesse episódio e tal. Eu fiquei muito... Foi o episódio que eu saí assim, eu pensei, poxa, minhas ideias... Que ideia tapada que eu tive. Mas aí depois eu escutei editado e tô bem. Mas a gente não falou mal de você, não. Eu tava com culpa. Não, foi bom. Tu de ter feito... Não, tu teve ótimas ideias. Foi muito bom. Gole d'água. Da mesma forma, foi divertido e impecável ver a narração do espetacular Guaxa. Ele fazendo a voz do professor malvado foi sensacional. Ah, é verdade? Quem joga tem o bônus de que eu não tenho como trocar minha voz na hora, né? Então, ouvir minha voz fazendo as coisas, mas depois a gente troca para NPC. Parabéns às vozes dos NPCs que foram incríveis, especialmente o da bruxa, é verdade. Parabéns ao editor Zorzal. Parabéns a você que ouviu o episódio no feed e para quem apoia o projeto, em especial para quem apoia o projeto. Gosto de todo mundo igual, mais igual ainda de quem apoia o projeto, seja de forma direta ou indireta. Que final foi aquele, hein, Guaxa? Foi do Balarco. A Sarah tem mais de 30 anos também. Pergunta, o vilão tem a ver com o Corvo? A Sarah nunca mais vai gravar. Essa pergunta foi uma contribuição para o bingo, somente por isso. Tá, eu vou pensar no teu caso. Obrigado pelos comentários, Sarah. E obrigado por emprestar sua luz para esse episódio. A mesma coisa eu digo pra Tati e pro Caio. O Caio gravou 6 vezes. Se ele fosse chato e ruim, não tinha gravado mais que um. É isso que ele... Não, 2 ele tinha gravado, porque 2 vezes ele foi recomendado. E mas 3 a terceira vez eu fui sorteado. Ah, é? Tá. Então a 4ª em diante... Ok. Aqui eu te chamei porque eu quis, eu acho. Deixa eu pensar. Foi, porque eu quis, porque ninguém te recomendou. Eu te convidei. É isso. Não, eu fui recomendado por você. A recomendação mais forte. É isso. É verdade. É a segunda pessoa que mais manda na RPG Guaxa, sou eu. A primeira é a Ju? Não sei. A próxima. Vamos para o próximo comentário, que é do TGV Bruno Ishimoto. Entre parênteses, Isidora. Ele começa com: Olá, Guaxual. Olá, Saravidade. Segundo os critérios da nossa fabulosa Fabi, seria ela. Espero que tenha dado certo. Sim, sou eu, Sara. E depois ele continua com olá, Caficavidade. E por último, Caionvidade. Ou Ilustre Juvidade. Faz tempo que a Ju não aparece por aqui, não é? Churu, é verdade. Espero que sim. Aí ele continua, né? Só pra constar, eu fiquei lisonjeado, Guaxa, por ter o nome errado por ti. Mesmo que tu só tenha confundido com um outro conhecido, fiquei realizado. Hoje de coração. O TGV é de Teórico Guaxaverso. O Isidora é porque o Ishimoto virou Isidora. Até 2025, o Bruno ele vai virar árvore de Natal com vários nomes assim saindo dele. Ele tá colecionando títulos. Tá. Ao episódio, ele continua, né? Ao episódio. Primeiramente, parabéns. Amei o episódio. Me senti assistindo Pequenos Espiões, ou talvez Shark Boy Lava Girl. Uma mistura de... Excelentes filmes. Nossa. Melhor filme do Taylor Lautner, como Shark Boy. O menino, o Lobo do Crepúsculo, né? Exatamente, o Lobo do Crepúsculo. Sem dúvida alguma. O menino tá sem expressão nenhuma desde que nasceu. Prova que já era um grande ator desde pequeno. Já estava preparado. E aí ele continua. Uma mistura de Sessão da Tarde com um toque de suspense. Um cheiro pro 6, ficou sensacional. O roteiro do nosso incrível Guaxinim, Marcelo Theo Guaxinim, fez com que os personagens dessa aventura tivessem total autonomia para poder brincar, serem crianças e ainda assim contar uma história envolvente e cativante. Vem, Netflix! Ou Crunchyroll. O que quiser tá valendo, esse episódio, né? Eu ouvindo... Porra, ele tava muito uma animação, assim, bobinha dessa Netflix. Eu disse, porra, que legal. A personagem vai falar cocô, as crianças vão rir, vai ser incrível. Ele foi bem... Assim, tirando a parte que as crianças dizimaram o professor,
Ele foi bem mas ele era um monstro de sombras. Ele, assim, eu já criei ele, nem sangrar ele podia sangrar, que era pra poder encher de porrada. Foi tudo planejado. Ah, então era um episódio com classificação livre, porque violência é permitida. Livre. Bater em sombra não tem problema. Pode bater. E aí ele continua com kkkk trota. Sim, é porque eu amo a piada do kkkj, mas eu, me julguem, acho mais engraçado com um trota. Ok, estou julgando. Tudo bem, você é livre pra rir com um trota. Jogadores, ou melhor, 50% dos 753% do episódio, parabéns. Vocês foram Não é assim que divide sílabas. Eu sou meio analfabeto, mas eu sei que não é assim que se divide sílabas. Eu no final agora eu nem consegui, porque na primeira eu ainda tentei. É ruim de ler, né? Fica difícil. Vocês foram incríveis. A inocência de crianças que vocês conseguiram passar foi magistral, digna de hall da fama do RP Guaxa. E não é à toa que foram convidados para o especial de Dia das Crianças, né? Queremos mais. E poxa, é melhor que o meu cocô me pegou desprevenido. Hahaha. Foi. Eu sabia que tinha acontecido e ouvindo editado me quebrou de novo. Essa é a frase do episódio. A frase. Essa é a camisa do episódio. E aí ele continua. Quanto às dúvidas do episódio, muito redondinho, pra mim as coisas ficaram bem explicadas. Mas ainda tem uma dúvida. O Dedé é realmente um bebê? Ele teria algum tipo de memória genética? Foi mal. Ele tem 5 anos, foi definido isso. Ele teria algum tipo de memória genética e por isso ele poderia já conhecer o Rast? Ele provavelmente sente a maldade, né, a má intenção do Rasturak. E instintivamente ele combate sempre que o Rasturak aparece. Aproveitando, já que o final do episódio abre uma ligação com a Millie, acho que posso perguntar isso. Se a Nanda é a parte boa que saiu do Rasturak, ela seria mãe da Millie? Não, assim, em todos os cenários que eu criei do que seria a Nanda, não, ela não é a mãe da Millie. A mãe da Millie é uma humana. Ok, fico aliviado também. E aí ele continua. Por isso a Millie diz que a mãe está se divorciando do pai? Seria no sentido literal? KKKK. É no sentido literal, ela está se divorciando. Eles foram no advogado, assinaram um papel, ou sei lá, e se divorciaram. É no sentido do divórcio normal, pelo amor de Deus. No demais... Foi num advogado do mundo dos pesadelos ou no mundo dos humanos? Isso a gente tem que ver depois. Ok. E aí ele termina. No demais, acho que é só. Parabéns a todos e já estou ansioso pelo episódio de Halloween. # joga no guaxinho. É verdade. É o nossa bet. É o joga no guaxinho. Obrigado pelo comentário, Bruno. Só Bruno, porque eu não vou criar um novo nome pra você. Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário, Diego Barreto. Olá, Guaxavidade e Guaxahumanidade. Passando gripado para deixar biscoitos em forma de chupeta para todos. Está em pote esterilizado, eu ia perguntar isso. Não se preocupem. Mais um episódio incrível que eu me demoraria em elogiar se conseguisse respirar. Como não posso, um grande abraço e obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Bruno. Obrigado, Diego. Obrigado pelos biscoitos e desculpa qualquer coisa. Perfeito. A gente teve um comentário. Tem um comentário que surgiu, tu viu? Eu vou ler. Quer ler, pode ler. Deixa na tua mão. Não, eu vou ler esse comentário aqui, que é dessa pessoa que eu não conheço, então a gente tem que, né? Às vezes ele pode virar padrinho. É um senhor chamado Jean Macedo, mas ele comentou mais tarde, que eu acho que ele tá fazendo de propósito. Essa piada é horrível, obrigado. Não, mas essa piada não fui eu que inventei, eu acho que foi você, inclusive, né? Fui eu, não, assim, a piada é horrível, eu gosto muito dela. Ah, não, então ótimo. O Jean Macedo comenta: obrigado, Tati Kafka, por essa maravilhosa representante do time canino. Que time gostoso de ouvir com Caio e Sara jogando junto. Grande e monstruoso abraço a todos. Obrigado. Próximo episódio, Jean, chega mais cedo, por favor. Chega mais cedo. Você tá precisando ser Macedo, Jean. Macedo é uma empresa de frango aqui no Sul. Alguns parentes meus trabalharam lá. Deve ser da família do Jean. Deve ser Frangos Macedo. Patrocina um episódio aí, Jean. Porra, pode pagar em nugget. Caio, você já gravou 6 episódios. Qual foram os episódios? Vamos lembrar.
O primeiro foi o de Êxodo, Anjos de Metal, né? Anjos de Metal, maravilhoso. Sim, foi convite da Agatha. Aí o segundo foi o Tesouro de Florian Sabe. Com a Ju, sim. Com a Ju e o Trota, acho que foi início desse ano. Foi o episódio de janeiro. Isso. Aí eu gravei outro episódio em janeiro também, que foi o... A Ordem do Primeiro Filho. A Ordem do Primeiro Filho. Esse é, tipo, dos que eu participei, é o meu favorito. Talvez o próximo, eu quero ouvir ele editado, mas assim, tem chance. Spoilers! Tem chance. Ok. E o quarto foi o Açúcar, Sangue e Madeira. Ok. Demorou um pouco pra ir no outro. Esse foi mais recente. Isso. Aí, né, veio Açúcar, Sangue e Madeira, e aí agora vem a Creche dos Pequenos Monstrinhos. E o próximo, Oi Miguel. Oi Miguel. Assim, se fosse ter uma continuação de um desses episódios, de qual tu gostaria que fosse? A Ordem do Primeiro Filho. A Ordem do Primeiro Filho. Nossa, mas bem, assim... agora eu já votei nesse, assim, convicto. Mas é porque eu tive um problema na minha interpretação como uma criança, né? No Pequenos Monstrinhos, eu acho que foi isso que me pegou. Porque na hora que eu fui gravar, eu me dei conta que eu não tava com referência de criança. Mas se fosse passar um tempo pra ser uns monstrinhos um pouquinho maiores, aí eu acho que eu gostaria de voltar nesse mundo. Se os monstrinhos voltassem, talvez já na escola, eu acho. Já maiores. Acho que seria bacana. Eles maiores eu interpretaria, assim, acho mais tranquilo, assim. A Ordem do Primeiro Filho teria que ser eles mais velhos, se preparando a vingança, alguma coisa. Mas ok. Ok. Anjos de Metal não teria como. Assim, não vamos dar spoiler de outros episódios. Assim, sem dar muito spoiler, porque vocês podem escutar os episódios, mas a maioria dos episódios não tem como ter continuação, pelo menos pra mim. Não, é verdade. É isso, querido. Com quem tu nunca jogou e queria jogar? Cada vez mais difícil essa lista. Nossa, assim, como eu gravei tem pouco tempo, eu achei que eu não ia, né? Eu tenho aqui um anotado que é... Eu tenho dois teus. Não, eu não sei quem que botou. Caio, Shelly, Zuzu, um Heist. Tenho anotado aqui. Isso foi ideia tua. Eu tenho um Tiki, Agatha e Caio, tema leve e bobinho, uma vozinha tipo essa. Isso foi ideia do Tiki. Não faço ideia do que isso. Tá, ok. Acho que com o teu nome eu tenho só essas duas anotadas. Eu tinha uma outra, mas que eu tinha pedido, mas era com a Jujuba e a agenda dela tava apertadíssima. Então, Jujuba eu quero ouvir ela, não preciso nem jogar não, porque eu sei que quando tiver vai ser bom. Mas, falando com pessoas que eu não joguei ainda e que já gravaram o RP Guacha, a Fabi, que tá sempre... A Fabi? A gente tá sempre conversando de Iruma e coisas desse tipo. E assim, eu tô atrapalhando o Tiki porque ele, né... Mas se a gente vai fazer um trio de Iruma, acho que é os três que mais gostam de Iruma ali junto com você, acho que a gente podia fazer alguma coisa ali numa pegada... Aquela prova, essas provas, exames, uma coisa assim. Não sei. Mas é que o teu personagem tem 5 anos. Nesse momento o personagem da Fabi já tá professor universitário. É verdade, não. Realmente não vai bater. Mas, pô, eu confio em você. Assim, o dia que você me chamar e falar, olha, vamos jogar com a Fabi, bora. Tá, ok. Como é que as pessoas te acham na internet? Vocês podem me achar na Taverna do Guaxinim. Pode me cobrar uma aventura se você ainda não apoia o RP Guacha, começar a apoiar agora. E também vocês me encontram no Blue Sky, como o Caio Lourenço. Perfeito. Me segue lá também, @MarceloGuaxinim, @RPGuacha. Um beijo no coração de vocês. Saiba que o RP Guacha só existe porque vocês estão aí nos apoiando. Muito obrigado a todo mundo que apoia este projeto, seja ouvindo, seguindo nas redes sociais, espalhando a palavra, né, apresentando para seus amigos, para o seu grupo de RPG, pro seu crush no Tinder, pra pessoa no ônibus, sentou do lado do ônibus, mete o fone... não, pede licença primeiro, né? A gente não coloca o fone no ouvido dos outros sem permissão. Mas espalha a palavra, chama os amigos para um churrasco, põe pra tocar na JBL um episódio do RP Guacha, faz um jeito de distribuir essa palavra, e principalmente o pessoal que apoia financeiramente em apoia.se/rpguacha. Tudo isso só existe porque vocês existem. O Guaxaverso bem, na verdade, o Guaxaverso não existe.
Eu esqueci de gravar lá no começo, mas o Zorzal vai cortar e colocar. Nome, rede social e projeto na internet, se tiver. A gente já grava aqui também. Vai na ordem que tá. Eu vou me apresentar, depois o Caio, depois a Sara, depois o Kafka, depois a gente começa o episódio. Ah, tá. Eu achei que você tinha mudado o formato. Eu também achei. Não, eu só esqueci de anotar no início da... É porque eu peguei o resumo. Ele tá de férias, eu mandei gente. pra vocês. Eu tô de férias. Vamos lá. Tudo na taberna. Vamos lá. O Blue Sky é pra tretar, Guaxa. Por enquanto eu tô no momento de paz. Corta tudo isso, editor. Vamos voltar. Tá bom. Caio. Desculpa. Tu chamou o Dedé de Kiki. E Kiki é o teu personagem. Kiki sou eu. Nossa, eu estou distorcido. Que horas que eu falei isso agora? Eu já não sei. Foi nessas duas últimas falas que você falou que a Sunny ia atrás e ia achar o... Ah, tá. Isso. Eu li o meu nome aqui e falei ele. Eu tô esperando meu cachorro parar de latir, que eles começaram a latir muito. Aí eles pararam. Ah, então... Aí eles pararam agora. Tá bom, então. Obrigado, Kiki. Olha só... de novo eu falando Kiki.